Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a engenheira Tamires e hoje eu vim aqui falar sobre as principais diferenças entre os profissionais e qual você deve contratar para cada etapa. Então, o arquiteto é aquele profissional que você deve contratar quando você está pensando em construir a sua casa do zero, por exemplo, em fazer as aprovações na prefeitura, em fazer a concepção do seu projeto como um todo, e aí ele vai saber lhe dar as melhores orientações a seguir. O engenheiro, ele geralmente já vem em uma segunda etapa. Ele vem depois que o projeto arquitetônico já está todo definido, então ele entra geralmente com os projetos de estruturas, hidráulica, elétrica, projeto executivo, de como ele vai realizar cada etapa. Já o técnico em edificações, por exemplo, ele auxilia principalmente no acompanhamento da obra. Ele auxilia a realizar diários de obra, ele auxilia mais no dia a dia da obra ali, fazendo todas as fiscalizações e tudo mais. Ele também pode fazer projetos até 80 metros quadrados sem estruturas, ou seja, sem ter pilares, vigas e lajes, né? Então ele pode fazer projetos com alvenaria portante, que é quando a carga é suportada pelas próprias paredes da estrutura. E a gente tem também o design de interior. O design de interior ele já vai ter um olhar bem mais direcionado para dentro da sua residência, de como você vai dispor as coisas, de como fica uma composição mais harmoniosa, né? Então, às vezes, o arquiteto ele tem também a formação em design de interior, mas tem alguns arquitetos que eles são mais ligados à área da concepção do projeto, da construção como um todo, mas ele não tem essa área de essa especificidade que é a parte do design de interior, que olha mais para tem esse olhar mais focado para a parte do interior, de como uma pessoa que vai viver naquela residência quer realmente, através dos gostos delas, das preferências delas. Então, vamos fazer um resumão aqui, né, gente? Se você quer fazer uma casa do zero, o ideal é que você tenha pelo menos esses dois profissionais, o engenheiro e o arquiteto, para que eles passem todas as orientações corretas para você. Se você entender que você tem a necessidade de trabalhar com design de interior, e muitas vezes é importante e seria ideal a gente fazer, por exemplo, uma casa, o projeto da arquitetura junto com o projeto do design de interior, para depois a gente não ter incompatibilidades do que a gente gostaria de ter dentro da nossa casa, né? Então, o engenheiro, ele já entra mais numa parte de projetos mais específicos, de estruturas, de hidráulica, elétrica. Algumas vezes, alguns profissionais arquitetos vão ter essa habilitação também, mas aí eles fazem geralmente pós-graduações e cursos específicos para isso. Também tem engenheiros, como eu, por exemplo, que tem o curso de design de interior, tenho a especialização em design de interior. Então, a gente vai ter um olhar mais diferenciado também para essa questão. E, por exemplo, se você quer fazer uma reforma só do seu apartamento, você está procurando alguém para fazer só esse tipo de reforma, você tem algumas opções. Por exemplo, você pode contratar o arquiteto e ele pode fazer todas as etapas para você. Você pode contratar o engenheiro, que de preferência tem a especialidade em design de interior também. Ele também consegue suprir todas as suas necessidades. Ou então você pode contratar o design de interior e aí contratar um engenheiro, contratar alguém para fazer essa execução dessa obra. Ou então o técnico edificações, ele na verdade mais vai servir para, por exemplo, você quis contratar um design de interior e um técnico edificações porque você não vai mexer na estrutura do seu apartamento. Então, até 80 metros quadrados, ele também pode realizar esses serviços. Então, com base em todas essas informações, eu acho que você já está preparado para contratar o seu profissional, para saber qual seria o mais ideal dentro das suas condições. E também é muito importante que a gente sempre frise em saber escolher os seus profissionais. Porque quando você procura um profissional
você está esperando geralmente o melhor dele, né? Que ele entregue o melhor para você. Então, faça algumas pesquisas, veja se esse profissional ele se atualiza, se ele se mantém atualizado no mercado, se ele faz cursos, se ele se mantém em constante aprendizado. Hoje em dia, a gente tem uma gama de produtos e uma variedade de produtos muito grandes, que é muito difícil, às vezes, até da gente que estuda todos os dias mesmo acompanhar. Então, quem não está nesse constante aprendizado, muitas vezes não vai ter esses recursos para dispor para você. Então, procure um profissional qualificado, atualizado, sempre. Então, por hoje foi isso, pessoal. Desculpa se eu fui um pouco confusa, talvez, ou se eu deixei vocês com alguma dúvida. Me deixem nos comentários, me deixem saber que eu vou responder vocês. E aí, comentem também qual o próximo assunto que vocês gostariam de ver por aqui. Até mais!